Boa noite a todos. Meu nome é Priscila, eu sou do Centro Espírita Allan Kardec, sou uma trabalhadora e vim aqui hoje para fazer uma breve palestra, uma breve explanação para vocês. E antes de começar, eu gostaria de primeiro dar boa noite, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E gostaria de fazer uma pequena vibração para a gente acalmar os ânimos, acalmar o coração antes da gente começar a explanação, tá bom? Então eu gostaria que todos vocês que estão me ouvindo fechassem os olhos e se concentrassem, deixassem a mente aquietar um pouquinho, deixar de lado, deixar para trás a correria do dia a dia, as tensões do nosso dia de hoje, as preocupações do nosso dia de hoje, para a gente estar aqui presente nesse momento, deixando para trás o que já foi, não se preocupando com o que ainda vai vir, porque daqui a pouco já vai estar acontecendo, e se concentrando apenas nesse momento, que é para se tranquilizar, para se acalmar, para relaxar e para a gente poder conversar um pouquinho, refletir um pouquinho, né, sobre as coisas do espírito, não só as coisas da carne. Então eu gostaria de convidar vocês a pronunciar um Pai Nosso junto comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema Breves Reflexões sobre a Lei de Justiça. A Lei de Justiça, ela está no Livro dos Espíritos, nas questões 873 a 879. Normalmente, quando eu vou trazer um tema para a gente conversar, para fazer algumas reflexões aqui, eu tenho o hábito de eu penso sobre alguma coisa, se eu não estou com uma ideia muito definida, eu pego o Livro dos Espíritos e abro ao acaso e vou vendo em que página que parou, qual é o tema que tem ali, que eu acho que é um livro muito rico, muito complexo, tem muitas coisas que fogem do meu entendimento, mas muitas e muitas vezes ele me traz temas que eu gosto bastante de pensar a respeito, de refletir a respeito. E hoje eu abri o livro e caí ali no capítulo que fala sobre a lei de justiça. E daí eu fiquei pensando a respeito do que é a justiça, né? Eu sou advogada, então eu lido com as questões de justiça, com as questões legais, com o direito, e é uma questão muito complexa, muito interessante da gente conversar a respeito. Quando a gente pensa, né, em justiça, no que é justiça, a gente tem o nosso próprio conceito, que ele é moldado e ele se transforma de acordo com o momento que a gente vive. Então, é interessante porque dentro do próprio direito muito se discute e muito se diverge a respeito do que é justiça. É uma questão extremamente controversa. É curioso ressaltar que essa discussão em torno do conceito de justiça, ela é bem antiga, é muito antiga e é muito controversa, principalmente dentro do meu ramo, que é o direito. E a gente discute bastante sobre o que é justiça. Eu fui buscar no dicionário o conceito de justiça e fala que, de acordo com o dicionário, no dia de hoje, a justiça pode ser entendida como uma qualidade ou caráter do que é justo e direito, um princípio moral e de valor que se invoca para dirimir a disputa entre partes litigantes, quer dizer, entre as pessoas que estão discutindo ali, aplicação do direito e das leis, o poder de fazer a justiça, o poder de decidir sobre os direitos de cada um. Eu achei muito interessante porque eu consultei 3 dicionários diferentes e nenhum deles falava efetivamente, justiça é isso. Eles davam essas definições aqui que para mim não esclarecem o que é justiça. E o Livro dos Espíritos, ele traz um conceito de justiça que é muito mais simples, é muito mais fácil de ser compreendido,
e faz muito mais sentido. No Livro dos Espíritos, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é muito mais fácil da gente compreender, né? Então, a justiça é o respeito que a gente tem que ter pelos direitos de cada indivíduo e de cada pessoa. E a gente pode, então, a partir desse conceito simples, mas tão profundo, tão interessante, a gente pode se perguntar, então, o que é que determina o que são os direitos de cada um? O que é que determina o que são os meus direitos, que têm que ser respeitados pelos outros indivíduos? E o que é que determina o direito do outro que eu tenho que respeitar? E os espíritos respondem que esses direitos são determinados por duas coisas. Primeiro, pela lei humana, aliás, primeiro não, por duas coisas que são equivalentes, tá? A lei natural e a lei humana. A lei humana é o quê? Nós, os homens, nós fazemos as leis de acordo com os nossos costumes, com o nosso caráter, e essas leis estabelecem os direitos que vão variar de acordo com o progresso do nosso conhecimento, da nossa evolução. Então, de acordo com a evolução da sociedade, do momento evolutório em que nós estamos, nós fazemos determinadas leis que fazem sentido para nós agora, para poder regular a nossa vida em sociedade. Por exemplo, quando a gente pensa nas leis que vigoravam lá na Idade Média, a gente pode ficar até horrorizado, achando que são leis antiquadas, né? E que podem chegar a ser até monstruosas. Mas naquela época, essas leis, elas pareciam justas e naturais, porque elas estavam de acordo com o momento evolutório das pessoas que estavam ali vivendo aquele momento. Então, eram leis brutas, eram leis que às vezes a gente olha hoje, analisa, fala, nossa, como é que pode existir uma lei que determina que a primeira noite de uma noiva, quando ela se casa, se ela é esposa de um vassalo ou de um servo, dentro de um feudo, a primeira noite da noiva não vai ser passada com o marido, mas sim com o senhor feudal. Isso é uma coisa que hoje é inconcebível. Pelo menos na minha cabeça não entra de jeito nenhum. E naquela época era uma lei normal, era um costume normal da época, porque o momento que eles viviam era aquele, as regras sociais eram aquelas, então aquele era o momento e aquela era a lei que se aplicava àquele momento. Hoje nós não temos mais esse tipo de lei, esse tipo de costume, pelo menos aqui na sociedade em que nós estamos, né? Então nós temos as nossas próprias leis hoje. Então a gente pode perceber, quando a gente pensa, por exemplo, na lei que vigorava na Idade Média, que o direito estabelecido pelos homens nem sempre ele está de acordo com a justiça. Ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida particular de cada um existe toda uma gama de atos que são unicamente inerentes à consciência de cada um. O que isso quer dizer? Que quando a gente pensa nas leis, né, são interessantes e tudo, mas elas são aspectos gerais. Mas nem sempre a justiça acontece dentro da vida particular de cada indivíduo, de cada pessoa, ou de cada núcleo, ou de cada casa. Isso a gente percebe como? Quando a gente vê casos, por exemplo, em que a nossa vizinha apanha do nosso vizinho, do marido. Então, ali dentro, está havendo justiça? Não, não está havendo justiça. Está havendo uma situação ali de abuso, uma situação delicada, uma situação confusa, uma situação de violência. Então, ali a justiça não está imperando. Ali dentro daquele núcleo, ali dentro daquela vida particular, daqueles indivíduos, não está acontecendo a justiça, embora exista a lei. Existe a lei que regula todas as nossas relações sociais, né? Então, é interessante a gente observar isso também. A lei existe? Existe. Mas isso quer dizer que a justiça impera ou que a justiça está presente em todas as situações? Não, muito pelo contrário, infelizmente. Então, as leis dos homens, né, a lei dos homens, ela é essa hoje que está sendo aplicada, é a lei que nós temos, que está de acordo com o nosso momento que nós vivenciamos aqui. Mas aí a gente se pergunta, os direitos de cada indivíduo têm dois pilares, né? Tem duas bases, que é a lei dos homens, que é essa que nós temos hoje,
e a lei natural. Mas e a lei natural? Qual é a base dessa lei natural que determina os direitos dos indivíduos? Os direitos que eu tenho, que são meus como indivíduo, e os direitos das outras pessoas, de vocês como indivíduos, que eu também tenho que respeitar. Então, a segunda base é essa lei natural. A base da lei natural diz respeito ao ensinamento de Cristo, que disse: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. E esse sentimento de justiça, quando nós pensamos, ele é natural ao homem. Tão natural que o pensamento de uma injustiça gera revolta. Quando a gente pensa em uma pessoa, independente, homem ou mulher, agredindo uma criança, agredindo um animal indefeso, cometendo algum ato contra a natureza, poluindo, desmatando ou gerando prejuízos para outra pessoa, prejuízos muito grandes, às vezes prejuízos que vão culminar com a morte de pessoas, ou de uma pessoa, ou de muitas pessoas. Quando a gente toma conhecimento de uma situação assim, de uma coisa assim, a gente fica muito revoltado. Né? Então, por exemplo, uma situação que, quando eu tomo conhecimento, me gera muita revolta, eu fico muito bravo, é quando a gente fica sabendo de determinadas pessoas que detêm poder, sejam políticos, sejam pessoas que têm um poder econômico ou financeiro, que desviam dinheiro e, através desse desvio, vão prejudicar. Por exemplo, desviam dinheiro da saúde, que é uma coisa que a pessoa, em um ato, ela condena muitas pessoas à morte. E é uma coisa que gera muita revolta, porque é muito injusto. Então, isso gera revolta? Gera. Eu tenho certeza que gera revolta em vocês também. Porque é uma coisa que não deveria acontecer. Né? Uma pessoa que tem o poder, que detém o poder político, ou o poder econômico, ou o poder financeiro, ela não deveria atentar contra a vida de outras pessoas dessa forma. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente vê todos os dias. Né? A gente vive isso aqui no nosso país, vê que isso acontece também em outros países. É uma injustiça absurda. E acontece. E gera esse sentimento de revolta, né? E esse sentimento de justiça que a gente tem, é interessante que os espíritos dizem, eles nos dizem no livro dos espíritos, que ele não é dado aos homens pelo progresso moral, tá? O progresso moral de uma civilização, ele ajuda sim a desenvolver esse sentimento de justiça, mas esse sentimento de justiça foi colocado por Deus no coração de cada homem. Por quê? E por isso, muitas vezes, nós vamos encontrar em pessoas muito simples, em homens simples e primitivos, noções muito mais exatas de justiça do que naquelas pessoas que têm muito conhecimento. Porque eles estão muito mais próximos desse sentimento de justiça que está dentro do seu coração. E isso é uma coisa que a gente observa bastante, né? Então, Deus colocou dentro do coração de cada homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus próprios direitos. Agora eu peço licença para ler um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, tá? Que faz parte da pergunta, é uma reflexão que está na pergunta 876, que fala assim: que o critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si mesmo, e não desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural desejar o mal para si mesmo, se tomarmos o desejo pessoal nosso, o que nós queremos para nós, como uma norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. O que isso quer dizer? Se a gente tiver como base o que a gente quer para a gente, o que a gente quer para a gente? A gente não quer tudo de bom? A gente quer ter saúde, a gente quer ter felicidade, a gente quer ter segurança financeira, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer ser bem remunerado, a gente quer ter conforto, quer ter uma casa confortável, quer ter um quarto confortável, quer ter um carro bom que funcione, que não quebre dia sim, dia não. Tudo isso a gente quer.
A gente quer coisas boas pra gente. E se a gente tomar por base isso que a gente quer pra gente e desejar isso para as outras pessoas, mas não apenas desejar, a gente também trabalhar para que as outras pessoas também tenham acesso a isso, a essas coisas boas que a gente deseja pra gente, a gente está sendo justo. A gente está praticando a justiça. Em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer valer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. O que isso quer dizer? Que a religião cristã, ela tomou como base isso. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Tá? Então, isso nos traz um conceito de justiça muito simples, muito fácil de ser entendido e, ao mesmo tempo, é muito complexo, é muito profundo se nós formos refletir a fundo no que ele quer dizer, né? No que essa máxima de Jesus quer dizer. Então, quando em algum momento da nossa vida a gente tiver dúvidas sobre o que fazer em uma determinada situação em relação ao nosso semelhante, a gente sempre deve se perguntar como eu desejaria que agissem comigo nessa mesma circunstância. Deus deu o guia mais seguro para a gente agir com justiça, que é o quê? É a nossa consciência. Muito embora, em muitas e muitas situações, em muitas ocasiões, quando a gente se vê frente a uma situação em que a gente tem duas opções, praticar um ato que é injusto, ou desleal, ou alguma coisa assim com uma pessoa, ou praticar o ato certo, e a gente se vê ali naquela situação, naquela encruzilhada, lá no nosso íntimo, eu tenho o hábito de falar que a gente sempre sabe quando a gente está colocando o pé na jaca. A gente sempre sabe. Lá no fundinho do coração, a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa que não é certa. A gente está enfiando o pé na jaca. Mas, mesmo assim, muitas vezes, mesmo sabendo, tendo essa consciência, a gente acaba praticando o ato errado. Por vontade, por desespero, por necessidade, por maldade mesmo. Foi um momento que a pessoa foi tomada de maldade. Acontece? Acontece. Todo mundo está sujeito? Sim, todos nós estamos sujeitos. E eu falo que toda vez que eu fui e fiz alguma coisa errada, naquele exato momento em que minha boca estava abrindo para falar a palavra errada, ou que eu estava cometendo aquele ato errado, eu sabia que eu estava fazendo. Aqui, ó, dentro do meu coração, eu sabia que eu estava fazendo. Então, a gente sempre sabe. A nossa consciência é o nosso guia. A nossa consciência é o nosso melhor e maior guia, o nosso mais sábio guia, porque ela nos foi dada por Deus. Deus implantou dentro do coração de cada um de vocês o princípio da justiça. Então, cada um de vocês sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Assim como eu sei, e muitas vezes não ouço. Então, o que é que me cabe? O que é que eu tenho que fazer para exercitar esse conceito da justiça? Tá? Para pôr em prática esse conceito cristão de justiça, o conceito aqui trazido pelo Livro dos Espíritos. É saber, é perceber, na hora que eu estiver frente a frente com uma situação, com uma outra pessoa, que eu não sei o que fazer, eu vou me perguntar, eu gostaria que fizesse isso, que eu estou prestes a fazer, eu gostaria que fizesse comigo? Ou eu gostaria que tivessem um ato de benevolência? Ou eu gostaria que me ouvissem antes de me acusar? Ou eu gostaria que me dessem uma chance, que me dessem uma oportunidade? Então, se eu estivesse naquela situação ali, eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou prestes a fazer com essa pessoa? Será que eu gostaria de ouvir as palavras que eu estou para falar para essa pessoa? Então, tendo isso, tendo esse princípio, esse senso de justiça que Deus nos deu como guia, é nesse momento que nós vamos fazer a nossa escolha e fazer a nossa decisão. Lembrando
também, que nenhum de nós é perfeito, tá? Eu não sou perfeita. Eu estou sujeita a erros todos os dias. Então, vou buscar melhorar? Com certeza, é para isso que nós estamos aqui, tá? É para isso que nós estamos aqui. E todo dia é uma nova chance que nós temos para exercitar o nosso senso de justiça, que foi o nosso princípio de justiça que foi implantado aqui, ó, por Deus no nosso coração. E todos os dias é uma oportunidade nova da gente buscar ser melhor, da gente buscar evoluir, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Então eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço vocês terem me ouvido, espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para dizer, essa mensagem sobre essa justiça, que é um conceito tão complexo e ao mesmo tempo tão simples e tão difícil da gente executar, não é verdade? E eu espero que todos vocês fiquem bem, estejam bem e que tenham uma excelente semana. Muito obrigada, um abraço a todos.